Olá! Recentemente recebi algumas perguntas sobre a permanência das mulheres em relacionamentos abusivos, mas vou destacar a do Marcos e a do Tony. O Marcos perguntou: Tenho uma dúvida. Mulher que fica em um casamento que o marido é agressivo é porque gosta de apanhar? E o Tony perguntou: Oi, Núbia. Tenho acompanhado suas postagens e me identifiquei em algumas situações. Meus pais nunca tiveram um bom relacionamento, brigavam feio. Via minha mãe chorando e perguntava por que não se separava, mas ela não respondia. Mesmo depois que eu e meu irmão saímos de casa, ela continuou no casamento e sofre até hoje. Você sabe me dizer por quê? Marcos e Tony, cada caso é um caso. Mas quando se trata da permanência das mulheres em relacionamentos abusivos, há vários elementos em comum. Mas são tantos que eu tive que dividir a resposta em dois vídeos. Neste primeiro vídeo, eu vou citar as razões econômicas, sociais e culturais, e no segundo, as psicológicas. E ao final desses dois vídeos, Marcos, eu irei te dar uma resposta que você irá entender perfeitamente por que algumas mulheres têm tanta dificuldade de sair de um casamento abusivo, tá certo? Então vamos lá. Fator econômico: a vulnerabilidade financeira. De acordo com artigos científicos, um dos principais motivos para a permanência da mulher em relacionamentos abusivos é a dependência financeira. A falta de recursos financeiros, combinada com a baixa escolaridade, torna extremamente difícil para as mulheres deixarem a relação. Inclusive, pesquisas apontam que mulheres com menor escolaridade e renda são as que mais sofrem violência física e psicológica. Outro ponto: se o casal tem filhos, é outro fator que contribui para a permanência da mulher. Geralmente, numa separação, a mãe fica como cuidadora. Por isso, mesmo tendo um trabalho, este pode não ser o suficiente para garantir o bem-estar dos filhos. A falta de moradia própria também é um obstáculo significativo. Não ter para onde ir após uma separação é uma situação assustadora. E ainda temos outra situação grave: mulheres que tiveram uma infância de privação alimentar ou de outros recursos priorizam mais o sustento da família do que a sua própria segurança. Fatores sociais: o despreparo das instituições de apoio. As instituições de apoio à mulher contra a violência incluem as delegacias de um modo geral, ou seja, não apenas a delegacia da mulher, postos de saúde e hospitais, entre outras. Na maioria dos casos, essas são as primeiras instituições que entram em contato com a mulher que foi vítima de violência. Mas muitas mulheres relatam que se sentem criticadas e julgadas por alguns profissionais. Isso afeta negativamente a autoestima desta mulher e faz com que ela desacredite na capacidade que essas instituições têm de ajudá-la. E com isso, acabam desistindo de dar queixa. A falta de apoio da rede social. A rede social de uma mulher pode ser tanto um recurso valioso quanto um obstáculo para a sua capacidade de enfrentar a violência doméstica. A rede social, ela pode reforçar os comportamentos patriarcais. Em muitas sociedades, a ideia de que os homens são superiores às mulheres ainda persiste, impondo um comportamento de submissão às mulheres. No Brasil, nós temos alguns grupos religiosos e étnicos que defendem a ideia de que o casamento é indissolúvel e que, para ser feliz, a mulher deve ter uma escolaridade inferior e receber menos que o marido. Por outro lado, familiares, amigos, colegas de trabalho e grupos sociais que se posicionam contra a violência de gênero podem oferecer um apoio crucial nos momentos difíceis. As boas relações de amizade podem ser uma fonte significativa de apoio e empoderamento para as mulheres, pois o simples ato de compartilhar dores e experiências com pessoas próximas pode fortalecer a autoconfiança e encorajar as mulheres a buscar ajuda, a denunciar, a sair dos relacionamentos disfuncionais. Outro ponto importante é que mulheres isoladas de amigos e familiares
têm mais dificuldade em romper com relacionamentos abusivos. Essa falta de apoio social torna a mulher mais vulnerável e dependente do agressor. O apoio familiar, principalmente, é uma peça-chave na luta contra a violência doméstica. Sem esse suporte, muitas mulheres se sentem sozinhas e incapazes de sair de um relacionamento que é permeado pela violência. Estereótipo e pressão em torno da maternidade. Os filhos estão incluídos entre um dos principais motivos para que muitas mulheres continuem em um relacionamento abusivo. Porém, também são a principal razão para que as mulheres consigam se libertar do ciclo de violência. As razões que reforçam ainda mais a permanência da mulher no relacionamento abusivo são ter elevado número de filhos, ter filhos menores que 15 anos e se algum filho tiver problema grave de saúde. Outro ponto importante: mulheres que sofreram abandono paterno na infância enfrentam uma vulnerabilidade emocional ainda maior. Elas temem que seus filhos passem pelas mesmas dificuldades que elas passaram. E aí, por tudo isso, muitas mulheres hesitam em denunciar o abusador, por medo de prejudicar a segurança e o bem-estar dos filhos. Elas temem privá-lo de ter um lar que tenha a presença de um pai que possa protegê-los e dar carinho. E não podemos esquecer também da cobrança social que existe em casos de separação, onde a mulher é pressionada a cuidar praticamente sozinha dos filhos, enquanto o homem é obrigado por lei a apenas pagar a pensão. Fatores culturais, a transgeracionalidade da violência doméstica. Transgeracionalidade se refere aos ensinamentos que são transmitidos de uma geração para a seguinte, moldando as dinâmicas familiares de uma maneira tão profunda que nem percebemos. Estudos mostram que a exposição à violência na infância pode impactar profundamente os relacionamentos futuros das crianças. Os nossos pais são os nossos primeiros mestres. Se os pais educam seus filhos gritando e batendo, estes, quando adultos, tenderão a repetir esse padrão, porque irão achar que assim é o mais eficiente e que é o certo. Nossa, já ouvi tantos amigos contando com graça as surras que levaram da mãe ou do pai e ainda dizem: e tá todo mundo aí bem. Bem nada. Pois então, crescer ouvindo gritos, xingamentos, humilhações ou apanhando causam dano nas relações sociais. Inconscientemente, muitas pessoas que passaram por essa situação na infância, agora como adultos, acham normal quando são tratados assim, ou quando tratam outras pessoas. Ressaltando que, quando adultos, muitas meninas tendem a reproduzir o comportamento da mãe, que é de violência para com os filhos e submissão ao marido. E muitos meninos reproduzem o comportamento do pai, que é exatamente violento com os filhos e agressivo com as esposas. Ainda nos fatores culturais, a naturalização da violência conjugal. Enquanto a transgeracionalidade refere-se à repetição de comportamentos familiares, a naturalização da violência é um fenômeno mais amplo que perpassa não apenas pelo contexto familiar, como também pela sociedade. Por exemplo, por muito tempo, o ciúme foi romantizado, sendo visto como uma demonstração de amor e preocupação. Mas quando esse sentimento se torna possessivo e controlador, aí pode ser um sinal de problemas sérios no relacionamento, sendo utilizado como uma justificativa para o comportamento violento do parceiro. Outro ato bizarro que foi naturalizado pela sociedade durante séculos foi o uso da violência para resolver questões de traição. Tirar a vida de uma pessoa, homem ou mulher, em nome da honra, era aceito e defendido, inclusive coberto por lei. E apoiando a naturalização da violência, tínhamos frases do tipo: em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Isso é coisa de casal. Ou ainda, ruim com ele, pior sem ele. Termino aqui a primeira parte desse tema, mas retorno em breve, porque ainda temos os motivos psicológicos que são obstáculos para que a mulher consiga se libertar do relacionamento em que existe a violência. E também a resposta, que vou dar ao Marcos.
Então assista ao próximo vídeo, que se chama #2 Por que algumas mulheres permanecem em relacionamentos abusivos. Se achou essas informações importantes, compartilhe com outras pessoas, deixe o seu like e se inscreva no canal. Abraços e até breve.